Convido o doutor Teste Lins e Silva para se manifestar. O doutor Teste falará pelo Instituto dos Advogados Brasileiros e Vossa Excelência também tem até 8 minutos para se manifestar e está com a palavra. Muito obrigado. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo vice-procurador-geral, doutor Luciano Maia, meus colegas, advogados, acho que ainda estão os estudantes que vieram aprender um pouco da rotina do Poder Judiciário. Estava aqui há pouco uma figura incrível da advocacia, Eduardo Virmont, grande figura, presidiu uma das mais belas conferências nacionais de advocacia lá em Curitiba. Então, daqui a pouco eu o saúdo pelo peso da sua autoridade, da sua presença. Doutor vice-procurador-geral me emocionou, contaminou-me também meu pedaço de sangue nordestino com a sua emoção. Eu não conheço da sua militância dos direitos humanos, do Conselho de Direitos Humanos, e não me surpreendeu as questões que Vossa Excelência elaborou em nome da Procuradoria-Geral da República. E o que me contagiou, porque eu estava aqui, presidente, um pouco me lembrando como é que é possível, em 2018, e no século XXI, nós estamos discutindo se é possível arrancar uma pessoa de casa e levar para prestar depoimento. Meu Deus! Isso é um entulho autoritário. Como disse aqui há pouco o meu companheiro, que isso esqueceram de tirar. Isso não pode coexistir com a Constituição brasileira, com a Constituição cidadã. Não pode coexistir. Não é possível. Porque eu me lembro, presidente, que essas violências de outro dia, e digo isso porque eu vivi, e é da história contemporânea. As pessoas eram arrastadas de casa nos idos 70, em pouco tempo. Foi no século passado, foi, mas nós todos somos contemporâneos desse tempo. As pessoas eram arrastadas de casa à noite, por gente que não sabia o que representavam. A paisano, com carros com placa fria, com placa que não dizia nada, sem nenhuma identificação, usando nomes falsos, em geral, doutor fulano, e desapareciam. Alguns para sempre. Outros apareciam num quartel, numa unidade militar, num DOI-CODE, depois de sofrer tortura praticada pelo Estado, tortura física, pau de arara, choque elétrico, as mulheres, tortura sexual. Isso não é da história livresca, doutor procurador. Isso é da história contemporânea. E nós não chegamos à Suprema Corte para reclamar disso, porque o Tribunal Militar tinha a sensibilidade. Eu me lembro que quando alguém nos procurava, quando uma família vinha ao nosso escritório para dizer: o meu marido, o meu pai, o meu ente querido foi vítima de um sequestro ontem às 10 horas da noite, às 2 horas da madrugada. Nós íamos ao Tribunal Militar. Não havia habeas corpus, não havia esse instrumento fantástico de defesa da liberdade, porque ele estava suspenso pelo ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. Então não existia habeas corpus. Não obstante, nós requeríamos um habeas corpus ao presidente do Superior Tribunal Militar, sem chamar de habeas corpus, apenas comunicando, como se habeas corpus fosse, o abuso de autoridade, a violência que um cidadão ou uma cidadã havia sofrido. Me lembro bem
vivi ainda muito moço e aprendi com o velho Sobral Pinto, que é o nosso exemplo, né, que dizia: a advocacia não é profissão para covardes, temos que enfrentar. E nós íamos me lembro, almirante de esquadra, Valdemar de Figueiredo Costa, presidia o Superior Tribunal Militar. E ele, apesar de não ter habeas corpus, ele pedia informações, porque ele ele se sensibilizava com aquela forma de sequestro, com aquela maneira de se buscar alguém para ser investigado. E pedia informações, processava como habeas corpus, e o desaparecido, então, era identificado. Não, responde ao processo na unidade tal, está no quartel tal, etc. E com isso nós salvávamos a vida dos presos e dos desaparecidos. Presidente, isso foi outro dia. Isso foi outro dia. Isso foi outro dia. Nesse mesmo período, o que não era crime contra a segurança nacional, a Polícia Civil, e Vossas Excelências vão se lembrar, a polícia praticava o que se chamava prisão para averiguações. O preso, cadê? Quantas vezes eu ia para o foro pedir um habeas corpus, porque tinha alguém preso. Ia lá, não, doutor, ele está preso para averiguações. E era assim que funcionava a justiça penal naquele tempo. E não tem muito tempo. E aí, com o habeas corpus, o delegado mandava soltar. Como tinha prisão por vadiagem. Imagina, vadiagem. Não tinha como se manter, não trabalhava, e era autuado uma contravenção penal. Vadiagem. Veja que essas violações foram desaparecendo. A prisão por vadiagem desapareceu. A prisão para averiguações desapareceu. O habeas corpus foi restabelecido. E esses 20 anos de ditadura, e esses 20 anos de tortura, foram substituídos como? Por uma Constituição cidadã, que nos dá esperança de tantos direitos, mas que na prática resta um resquício de uma aplicação, de uma modorrenta, de uma aplicação absurda, censurável, dos que não aceitam o processo penal democrático, que não aceitam o respeito aos direitos humanos e que querem o direito penal do espetáculo, ou que querem o punitivismo. Eu já tive, todos nós, clientes, vítimas de condição coercitiva. Diz aqui a lei, o acusado. Como acusado? Quem diz que ele é acusado? Não, qualquer pessoa do povo pode ser vítima de uma condição coercitiva sem ser acusado de coisa nenhuma. Porque é para apurar, para sei lá o quê. Doutor Tércio, lamentavelmente eu tenho que pedir que Vossa Excelência conclua por causa do tempo. Então eu fui induzido em erro aqui com esse placar, com esse relógio que pisca, eu achei que ainda tinha 7 minutos. Mas eu consigo... Eu concluo, presidente. Eu peço um minuto. Vossa Excelência, por favor. Eu peço um minuto. Por favor. Peço um minuto. Essas questões que hoje, alguns juízes, eu até homenageei o Virmont, porque ele é de Curitiba, conhece bem isso. Conhece bem. Essa coisa de prender quem não é acusado. Qualquer pessoa, diz a lei, o acusado será conduzido por ordem da autoridade. Que autoridade? Autoridade policial. O acusado, mas quem é que diz que é acusado? Isso é o que eu dizia e que é chocante. E quero terminar dizendo que é preciso corrigir. E não é possível, nos tempos de hoje, nós estarmos aqui para dizer se é adequado à Constituição brasileira esse artigo 160, que evidentemente não é. Me lembro que uma vez Sobral Pinto foi retirado à força do plenário do Superior Tribunal Militar, porque o presidente chamou os fuzileiros navais, porque ele estava parteando Heraldo Gueiros, procurador-geral de Justiça. E o presidente disse, não pode partear, e chamou os fuzileiros para ele. E ele dizia, lá naquela velha casa do Tribunal Militar no Rio de Janeiro, na Praça da República, em que se ouvia o grito de Sobral Pinto, ele disse,
monstro sagrado dos direitos da cidadania, e dizer: eu denuncio a nação. E eu ouvi aquilo e era como eu me sentia pouco lembrando dele, porque hoje é mais fácil, pela possibilidade da divulgação, TV Justiça, denunciar a nação. Que essas regras que se mantêm são absolutamente impróprias e não podem persistir à luz do que se espera de um processo penal democrático e um processo em que se respeite a liberdade da cidadania. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente ministro relator Gilmar Mendes.